Nós estamos em setembro, o mês que nós chamamos de Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção e combate ao suicídio. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Slicker, eu venho falar com você sobre constelação familiar. Eu trago às vezes alguns exemplos de constelações que eu já conduzi, algumas reflexões baseadas nesses exemplos e também na teoria, no que a gente aprende, sobre constelação familiar com Bert Hellinger. Sempre trazendo para a prática, para a nossa vida, como a gente pode atuar, como a gente pode aprender com as constelações familiares para trazerem luz à nossa vida, ao nosso crescimento. E o tema que eu venho trazer nesse vídeo é um tema de extrema importância. Já constelei vários casos assim e eu vou trazer também alguns exemplos de casos, que eu constelei, enfim, de pessoas que eu tratei pensando ou que tinham essa questão por trás, porque a conscientização é a melhor maneira de prevenção, tanto para pessoa que tem pensamentos suicidas ou que está no processo depressivo, quanto para os parentes, para os familiares, para os amigos que convivem, com pessoas que às vezes apresentam alguns sintomas de depressão. Em primeiro lugar, é muito lindo todo o movimento que a gente vem percebendo e a gente vem vendo, do crescimento de falar sobre esse tema, A depressão, a saúde mental é algo que impacta muitas pessoas e antigamente, e é bom a gente falar isso dessa forma, antigamente já passou o tempo em que a gente pensava, ou que as pessoas pensavam que depressão era frescura, que a gente pode falar, levanta aí dessa cama, você tá enrolando ou criando motivos para não fazer as coisas, porque tá tudo bem, você tem tudo na sua vida. A depressão, do ponto de vista de saúde, da medicina, é uma falha neuroquímica, é uma falha nos neurotransmissores que faz com que as pessoas tenham sintomas e necessidade de ficar recolhida, de ficar quieta e de se isolar do mundo. É explicada dessa maneira pela medicina. A constelação, ela mostra o ponto de vista da saúde integral, ou seja, existe sim essa resposta da medicina e é óbvio que a gente precisa olhar e tratar da maneira que precisa ser tratado, com médicos, com remédios, se for o caso, independente do tipo de médico e do tipo de remédio que você usa, se são médicos alopatas ou homeopatas, não importa, mas você precisa ter o acompanhamento médico, mas você pode ter um olhar mais amplo, maior, e a constelação ela consegue ajudar como se fosse esse papel de um assistente do médico, um assistente da medicina. A gente tem um olhar mais amplo e consegue ver talvez uma raiz emocional, uma explicação mais profunda daquela questão. Na constelação a gente fala muito sobre o olhar para a saúde e para a doença como algo que inconscientemente eu busco. Ninguém me mandou aquela doença não me escolheu, eu busco aquela doença. É difícil pra caramba da gente entender que, poxa, eu busquei uma depressão, ou eu busquei um câncer, ou eu busquei uma doença difícil que eu tenho. Do ponto de vista da constelação, sim, eu busco aquilo, mas, de novo, de maneira inconsciente, para eu equilibrar forças, para eu equilibrar o meu sistema familiar, para eu equilibrar energias dentro do meu sistema, ou exclusões, ou pessoas que foram excluídas, para eu equilibrar um olhar que me falta dos meus pais. Eu sinto que eu não tenho o olhar dos meus pais, a minha criança sente que faltou um olhar do pai ou da mãe, então eu busco algo para chamar para que me vejam. Quando eu trago isso à consciência, já é um passo de falar, poxa, então tá na minha mão também a busca pela cura. Assim como eu tô buscando adoecer inconscientemente, à medida que eu trago isso para minha consciência, eu falo, puxa, então também tá na minha mão olhar lá para o meu inconsciente e tentar arrumar o que tem de estranho ali, porque eu não quero de fato ficar doente, eu não quero de fato ter uma depressão, ter um câncer, ter uma doença. Eu quero sarar. Então aí é bom porque o protagonismo, ou a responsabilidade está comigo, eu consigo olhar. Poxa, mas como que é um processo depressivo em que eu não tenho forças para olhar?
né? Então, de novo, para familiares, para amigos, é muito bom a gente ter consciência de que a pessoa está passando por um processo depressivo e a gente conseguir conversar e conseguir trazer alternativas e conseguir sugerir maneiras de ajudá-la. Constelação, ela não serve para todo mundo, não é algo que todo mundo que faz uma constelação resolve ou consegue, né, se curar ou consegue dar passos, né, para cura. Não, porque existem diversas abordagens, diversas terapias, a constelação é uma delas, a que eu mais acredito, por isso que eu trabalho com constelação, eu sou tão apaixonada por constelação, porque de fato, né, de todas as pessoas que eu atendi, todo mundo tem resultados, todo mundo percebe dar passos e enxergar a vida de uma maneira diferente. O olhar da constelação sobre o suicídio, sobre depressão, o primeiro passo, como eu falei, é isso, da gente buscar isso de alguma forma, que é difícil entender, mas essa é a verdade, a gente busca de alguma forma uma doença, mas indo mais além, falando especificamente de suicídio, a gente busca seguir alguém. Quem que eu busco seguir? Né? Se minha mãe ou se meu pai tem pensamentos suicidas ou se para eles está muito difícil e eles pensam em partir, pensam em ir embora, pensam em morrer, era melhor eu morrer do que eu estar aqui, eu posso receber essa energia ou ir atrás dessa energia do meu pai ou da minha mãe e falar, então eu vou por você. É essa frase, eu vou por você. A gente ouve isso dentro de um campo, né, do campo morfogenético, do campo de informações, eu por você. Só que esse eu por você, às vezes, né, eu falei assim, às vezes o pai tem o pensamento de partir ou a mãe que eu preferia morrer do que estar aqui. Quando a mãe pensa isso, é porque ela tem alguns problemas, às vezes no relacionamento, às vezes com a mãe dela também, ou problemas financeiros que sejam. E ela pensa, eu preferia morrer do que estar aqui. Mas ela não vai morrer mesmo, ela está sofrendo com os problemas, com as questões, e ela vai encontrar uma maneira. A gente, como filho, quando quer resolver os problemas dos pais, ou seja, inverter a ordem da hierarquia, que é uma das ordens da constelação familiar. Se você não viu esse vídeo ainda, tem vídeo aqui falando sobre ordens do amor. Então, uma das ordens é da hierarquia, ou seja, bem brevemente, os nossos pais são maiores do que nós, eles resolvem os problemas deles no lugar deles e a gente está no nosso lugar menor do que eles. Se a gente quer, por amor, resolver, aí a gente faz e tem soluções trágicas, que a gente diz, Bert Hellinger fala isso. A tragédia, ela vem pela inversão da hierarquia. São pequenos querendo resolver os problemas dos grandes. Então, as constelações que eu já conduzi constelações tanto de pessoas que vieram trazer um outro tema, nada a ver com suicídio, mas que durante a constelação eu percebi que existia aquela energia, aí eu perguntei, falei, você tem pensamentos suicidas? E a pessoa, assim, nitidamente, né, ela se recolheu, começou a chorar e falou, eu tenho. Esse foi um exemplo. Outro exemplo é eu constelei já a mãe de uma adolescente que tentou se suicidar, né? E aí depois a gente falou, poxa, como a gente pode ajudar, né? Isso é uma psicóloga que atendia essa adolescente, ela me passou, então constelei a mãe dessa pessoa. E é a gente perceber que os filhos ou os pequenos, eles realmente querem ir no lugar dos pais, eles querem resolver os problemas dos pais. Então, se você conhece alguém ou passa por uma situação parecida, o recado é que a constelação familiar é uma forma de olhar para isso, de ajudar a entender e, mais importante, não só entender, mas colocar no lugar, colocar as ordens, né, naquele sistema familiar. Por que existem os emaranhamentos? Por que existem as tragédias? É porque o nosso amor é maior do que a ordem. O Bert Hellinger fala que a ordem vem antes do amor, ela não é maior, mas ela vem antes, para que a nossa vida flua com energia, com abundância, né? No lugar que ela pode fluir, da melhor maneira que ela pode fluir, a gente tem que colocar a ordem antes, ou seja, a gente não resolve o problema dos nossos pais, a gente não inverte a ordem da hierarquia. Eu posso estar fazendo isso inconscientemente. Quero resolver algo para minha mãe, quero resolver algo para o meu pai. E nem percebo que estou fazendo isso. E aqui, né, no racional, na superfície, o que eu vejo é, eu estou tendo dificuldades financeiras, é melhor eu acabar com a minha vida.
ou eu estou tendo dificuldades em relacionamentos, eu não consigo resolver alguma coisa, é melhor eu acabar com a minha vida. No fundo, essas respostas são as respostas racionais, mas a origem delas está em outro lugar. E a constelação familiar, como sempre, ela vai bem profundo, ela vai no essencial e ela mostra o que existe ali, o que eu posso modificar ali naquele lugar específico, naquele lugar que é o meu lugar, né? Então, dentro do meu lugar, eu tenho energia de vida. Se eu não me emaranho com as questões, né, das pessoas da minha família, ou seja, é a ordem vindo antes do amor, tá bom? Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com esse vídeo, que está passando por uma situação assim, você pode passar o vídeo adiante, mas pode também contar sobre isso, porque a gente com amor consegue crescer muito, expandir muito o conhecimento da constelação familiar de uma maneira que mais e mais pessoas sejam beneficiadas, né? Eu conheço os impactos da constelação, conheço e posso dizer pela minha vida, como a minha vida mudou quando eu tive contato com a constelação familiar e de centenas de pessoas que eu já constelei. Então, por isso que eu venho sempre falar sobre a constelação e ainda mais este tema que é tão específico, tão doloroso e que a melhor maneira da gente curar, da gente ajudar é a prevenção, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha nele, aqui embaixo. Se inscreve no canal para você receber outros vídeos. Todas as semanas tem vídeos, terças e quintas-feiras. E, como eu falei, compartilha, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.